As aulas de audição, a partir do dia 24 de setembro, elas começaram a ser mais práticas, então a gente não tinha muita teoria para aprender. E aí, como é que elas funcionavam? A gente ganhava um roteiro para estudar durante a semana, a gente chegava, às vezes formava duplas ou não, gravávamos, nós víamos a nossa atuação, né, os vídeos que a gente fez, e o professor dava alguns feedbacks. Lembrando que entre um take e outro, o professor fazia os ajustes de acordo com o que a gente estava sendo avaliado naquela aula. Então, por exemplo, se hoje os vídeos iam ser avaliados com o momento anterior, o agora e o ambiente, isso tudo a gente ia ter que ir ajustando de acordo com o professor ia falando pra gente. Se não tivesse nada para ajustar, o professor apenas dava algumas outras ideias para a gente ter mais repertório, entendeu? Para a gente criar outras coisas. Por conta disso, esse vídeo eu vou falar da aula do dia 24 de setembro e do dia 1º de outubro. Então, beleza. No dia 24 de setembro, a gente gravou um comercial de paraquedas. Era de uma empresa de paraquedas e a gente acabou gravando ela. Nesse comercial em específico, eu tive dois personagens, porque eu fazia um, e aí um colega meu fazia o outro, e depois a gente trocava, eu fazia o que ele fez e ele ia fazer o que eu fiz. Por que isso? Porque cada personagem tinha uma movimentação diferente e o professor queria que a gente fizesse os dois. Então assim, no começo eu fui meu personagem, e aí eu tinha que fazer toda aquela movimentação de eu tô subindo no avião, sei lá, tremendo, a voz tem que ser mais alta por causa do barulho do motor, e eu tinha que simular um pulo mesmo, se eu não precisava pular no chão, mas assim, se eu quisesse eu pulei mesmo porque eu tava lá. E quando eu fui o outro não pulava, então eu só ficava acompanhando, e eu gritava bem alto assim pra ele me escutar, entendeu? Assim, a gente fazia esse tipo de brincadeira com criatividade pra gente exercer mais esse lado criativo nosso mesmo. Já o teste do dia 1º de outubro era para uma série, era uma série real, e a gente tinha que fazer o papel de um guarda medieval. Então o que a gente foi avaliado nesse teste específico? A gente foi avaliado se a gente estava ambientado, a gente tinha que parecer que a gente estava realmente como um guarda, eu tinha que abrir uma porta imaginária, eu tinha que acompanhar uma pessoa imaginária, porque esse teste foi sozinho. E aí eu precisava fazer tudo isso mostrando só com a minha atuação, com a minha movimentação. Além disso, eu tinha que ter na minha cabeça um objetivo. Por quê? Ele queria que a gente treinasse o objetivo mesmo o papel sendo um papel pequeno, como esse do guarda. E para essa aula, o professor disse que a gente ia precisar fazer a pesquisa sobre a série, para a gente entender quem são os personagens com que a gente estava falando, se era um personagem importante ou se não era, se era uma rainha do mal, se era uma rainha do bem. A gente tinha que entender mais ou menos o que a gente estava fazendo naquele papel específico. E aí, essa aula do dia 1º de outubro, ela foi uma aula antes da prova. Então na próxima aula eu vou explicar como é que foi a nossa primeira prova.